Galera, vamos esclarecer logo de cara porque tem muita confusão rolando e é bom colocar os pingos nos is. Não existe nenhuma proposta oficial pelo Guinegão. Repete comigo, não existe. É muito barulho em cima de uma coisa que não aconteceu. E não adianta querer inventar história, porque o que eu apurei, e o que o próprio Corinthians confirma, é que não chegou nada na mesa do clube. Claro que cada um tem a sua fonte, cada um tem a sua informação, mas quando eu fui atrás, o que ouvi foi bem direto. Não tem proposta, ponto final. E vamos ser sinceros, no Corinthians funciona mais ou menos assim. O jogador aparece, faz 2 ou 3 gols, já começam os rumores de que vai sair, de que tem oferta da Europa, de que o mercado está de olho. Só que, na prática, não tem nada concreto. Agora, deixa eu contar uma curiosidade que ouvi de gente próxima ao clube. Disseram que o Guinegão, nos treinos, erra praticamente tudo. Parece até atrapalhado, mas quando chega o jogo, ele acerta. Vai lá, marca gol, participa bem, mostra presença. Isso lembra um pouco o André, que nos treinos voa, mas quando foi jogar, na estreia, acabou sentindo o peso da camisa e ficou nervoso. O comentário surgiu justamente por causa disso, porque é fácil se empolgar quando um jovem faz gols importantes, mas é preciso calma. Não dá para pegar um garoto que está começando, com menos de 10 jogos como profissional, e já colocar a responsabilidade de ser o novo ídolo do clube, o craque decisivo que vai resolver tudo. O Guinegão é promissor, é bom garoto, mas ainda está em fase de construção. E é importante que a torcida entenda isso. É até engraçado, porque essa história de proposta que nunca existiu já aconteceu antes. Lembra do Bidon? Bastou o moleque entrar em campo, pegar a mochilinha dele, jogar 2 ou 3 partidas boas, e já diziam que tinha oferta de 30 milhões de euros. Todo dia surgia essa conversa, todo dia repetiam que era questão de tempo para o Corinthians vender. E no fim das contas, não teve nada. Era só especulação que foi crescendo, muita gente acreditou e o tempo provou que era furada. Porque se realmente tivesse chegado algo assim, o Corinthians teria se movimentado, teria feito um esquema para garantir o dinheiro, até parcelado se fosse o caso, deixando um percentual do atleta para o futuro. É assim que se negocia jogador jovem hoje em dia. Mas como nada disso aconteceu, ficou claro que era conversa jogada ao vento. E tem outro detalhe importante. O mercado europeu até observa jogadores brasileiros, mas dificilmente paga esse valor todo sem o cara ter mostrado consistência, sem ter mais de uma temporada jogando em alto nível. A gente vê casos como o Estevão, que foi vendido por 45 milhões, mas ele já vinha sendo lapidado, era tratado como joia há muito tempo e tinha respaldo de quem o acompanhava desde a base. No caso do Bidon e agora do Guinegão, não é assim. Eles estão ainda em fase inicial, testando se conseguem realmente se firmar. E quando surge essa avalanche de rumores, a torcida se confunde, cria uma expectativa que não existe e depois se frustra. Agora, se aparecer amanhã uma oferta de 15 milhões de euros pelo Guinegão, eu sei que a torcida vai se dividir. Tem gente que diria para vender na hora, pegar o dinheiro e usar para reforçar o elenco. Outros iam preferir segurar, porque acreditam que ele pode render muito mais se tiver paciência. Eu, particularmente, acho arriscado vender tão cedo. O garoto ainda precisa de tempo, precisa de rodagem, precisa mostrar que pode ser protagonista em jogos grandes, em decisões, que não vai sentir a pressão. Mas também entendo quem pensa diferente, porque o Corinthians tem dificuldades financeiras e uma proposta dessas poderia ser tentadora. A questão é que, até agora, isso não aconteceu. Então qualquer debate é no campo da hipótese. E aí entra outra parte da discussão. Será que o Guinegão tem perfil para se tornar um camisa 9 histórico do Corinthians, daqueles que a torcida lembra por décadas, como aconteceu com o Viola? Sinceramente, eu tenho dúvidas. Quando vi os primeiros jogos, até cheguei a pensar que ele não teria força para se firmar, que seria apenas mais um jovem que aparece, tem seu momento, mas depois perde espaço. Só que ele respondeu bem em campo, participou de 5 gols em 5 partidas, marcou 4 vezes e deu uma assistência. Isso mostra qualidade, mostra que pode sim ser útil. Mas transformar isso em carreira sólida de titular absoluto é outra história.
O tempo vai mostrar, e eu espero que ele consiga, até porque é esforçado, não tem aquela postura arrogante que alguns garotos carregam quando sobem da base. Ele sabe das próprias limitações, se entrega, luta em campo, e isso já conquista o torcedor. Enquanto isso, o clima dentro do elenco do Corinthians também chama atenção. Teve a situação recente do Memphis, que voltou da seleção holandesa, treinou com o grupo e foi relacionado para a partida. O combinado era que ele faria um trabalho leve e jogaria parte do jogo, sem atuar os 90 minutos completos, justamente porque vinha de uma viagem longa e de compromissos internacionais. Até aí, tudo bem. Só que quando ele chegou à Neoquímica Arena e descobriu que seria titular, a reação não foi das melhores. Ele não gostou, fechou a cara, e segundo relatos, reclamou com alguns companheiros. Foi para o jogo contrariado, e durante a partida acabou se machucando ainda no primeiro tempo. A lesão foi pequena, nada grave, mas suficiente para tirá-lo de campo antes do intervalo. E isso gerou toda uma interpretação errada, porque as imagens mostraram ele saindo bravo, com cara de insatisfação, e muita gente pensou que ele estava discutindo com o técnico Dorival Júnior. Na verdade, ele estava irritado porque acreditava que não deveria ter começado jogando e acabou se lesionando, o que reforçou a sensação de que tinha razão na bronca. No intervalo, os bastidores pegaram fogo. Falaram que o Memphis fez um verdadeiro show no vestiário, reclamando, batendo de frente, embora o Dorival tenha negado que houve discussão direta entre os dois. É claro que cada um vai contar a sua versão, mas o que ficou evidente é que ele não gostou nada da forma como foi escalado. E isso abre um debate importante: até que ponto o treinador deve ou não avisar previamente se o jogador vai ser titular ou reserva? Na minha opinião, o técnico tem que fazer o que for melhor para o time, e não simplesmente atender ao desejo de um atleta. Se o Memphis achava que não deveria jogar, beleza, mas quem decide é o comandante. O problema foi a insatisfação ter vazado, e isso sempre gera ruído num grupo que precisa estar unido. E nesse cenário todo, o Corinthians ainda luta no Campeonato Brasileiro para se firmar na parte de cima da tabela. Depois da vitória fora de casa contra o Fluminense, o time chegou a 29 pontos e ocupa a 9ª posição. Está atrás de Red Bull Bragantino e São Paulo, que somam 31 e 35 pontos, respectivamente, e tem logo na cola o Fluminense, Ceará e Internacional, todos muito próximos. É uma disputa embolada, em que qualquer sequência de vitórias pode mudar completamente a classificação. O detalhe é que, se o campeonato terminasse hoje, o Corinthians estaria garantido na Copa Sul-Americana, mas a briga pela Libertadores ainda está em aberto. São 6 pontos de diferença para o Botafogo, que ocupa a última vaga de acesso. Não é impossível, mas exige regularidade que o time de Dorival ainda não conseguiu mostrar. E olha só, quando a gente fala do Corinthians, não dá para deixar de lado a relação que o torcedor tem com esses jovens da base. Existe sempre uma expectativa gigante, porque o torcedor acredita que dali pode surgir o próximo craque, aquele que vai carregar o time nas costas. Mas nem sempre é assim. Com o Guinegão, o que se nota é um carinho muito grande, porque ele é aquele garoto esforçado, humilde, que não se coloca acima de ninguém. Isso faz a torcida abraçar mais rápido. Só que ao mesmo tempo isso cria uma pressão enorme, porque cada gol que ele faz vira notícia, cada participação vira motivo de debate, e qualquer lampejo já desperta conversa de venda milionária para fora do país. E é justamente esse exagero que atrapalha. O clube precisa ter calma, o torcedor precisa ter paciência e o próprio jogador precisa entender que a caminhada é longa. E no meio desse turbilhão, ainda tem a questão financeira que pesa demais. O Corinthians não vive uma situação tranquila, todo mundo sabe disso. Quando aparece a mínima possibilidade de venda, mesmo que seja só boato, já surgem opiniões divididas. Tem quem diga que o clube deveria aproveitar qualquer valor razoável e se reforçar, e tem quem defenda segurar o atleta até que ele se valorize ainda mais. No caso do Guinegão, se realmente viesse uma proposta de 15 milhões de euros, como alguns especulam, a discussão seria imediata. Alguns venderiam sem pensar 2 vezes, outros segurariam apostando num crescimento técnico e financeiro ainda maior no futuro. A grande questão é, até agora, nada disso existe.
O Corinthians não recebeu nenhuma oferta, nenhuma conversa oficial. É só barulho, só rumor, e o garoto continua jogando normalmente, com a cabeça no clube. E enquanto a torcida se divide, o próprio desempenho do time na temporada é um fator a ser analisado. O Corinthians conseguiu resultados importantes recentemente, mas ainda não encontrou a consistência que precisa para brigar por coisas maiores. É um elenco que mistura experiência e juventude, mas que ainda não tem uma base sólida de atuações regulares. Às vezes joga bem, mostra intensidade, se impõe. Em outras, cai de rendimento, sofre para criar, deixa escapar pontos preciosos. É esse sobe e desce que mantém o time preso no meio da tabela. E quando a equipe não consegue embalar, os holofotes acabam indo ainda mais para cima de quem aparece individualmente, como o Guinegão. Por isso que é tão importante controlar a narrativa, não deixar que uma boa sequência de jogos vire obrigação de resolver tudo, porque isso pesa demais para um garoto em início de carreira. Voltando ao caso do Memphis, essa situação acabou sendo uma daquelas histórias que mostram como o ambiente interno pode afetar muito mais do que se imagina. O que parecia uma simples decisão de colocar um jogador em campo virou uma novela, com direito à cara feia, reclamação no vestiário e discussão sobre se o treinador fez certo ou errado. O detalhe é que a lesão foi leve, tanto que ele já tinha condições de voltar em poucos dias, mas a imagem que ficou foi a de insatisfação. E no futebol, imagem conta demais. O torcedor olha e interpreta, a imprensa repercute, e a história cresce. No fim, quem paga o preço é sempre o grupo, que precisa lidar com esse tipo de turbulência. E o Corinthians, que já não tem margem para perder jogadores importantes, precisa evitar que casos assim virem rotina. E o torcedor sente. Sente quando o clima não está legal, quando as coisas não são bem administradas. Não dá para um jogador sair bravo de campo e parecer que está batendo de frente com o técnico. Mesmo que não tenha sido isso, a percepção pesa. E aí, claro, começam os comentários sobre o ambiente, sobre se o elenco está fechado ou não com o treinador, se existe alguma insatisfação maior. Tudo isso vai minando a confiança. E no futebol, confiança é determinante. Enquanto isso, a tabela do Campeonato Brasileiro mostra um retrato bem claro da realidade corintiana. O time não está mal, está na primeira metade da classificação, mas também não está no bolo dos protagonistas. É aquela posição incômoda, em que não se corre risco de rebaixamento imediato, mas também não se briga de frente por título ou até mesmo por vaga direta na Libertadores. É um cenário de incerteza. A vaga na Sul-Americana parece encaminhada, mas o torcedor sempre quer mais, sempre cobra mais. E o time tem potencial para brigar pela parte de cima, só precisa encontrar o equilíbrio. E é exatamente nesse momento que jogos como o próximo, contra o Sport fora de casa, ganham um peso enorme. Não é apenas mais uma rodada, é uma oportunidade de mostrar que o time pode engatar uma sequência, que pode mirar a zona de classificação para a Libertadores de maneira real. São partidas assim que definem o rumo da temporada. Porque se vence, cresce na tabela, ganha moral, coloca pressão nos adversários diretos. Mas se tropeça, fica tudo estagnado, a confiança balança e a pressão aumenta. E aí a gente volta para a questão da base. O Corinthians tem revelado jogadores interessantes, mas o problema é que cada um deles, assim que aparece, já é colocado no centro de uma tempestade de expectativas. O Guinegão é só mais um exemplo disso. O Bidon viveu a mesma situação. E no fim das contas, quem sofre é o garoto, que muitas vezes não tem tempo para amadurecer, porque já estão pedindo que resolva, que faça gols em todos os jogos, que seja decisivo. O torcedor precisa lembrar que nem todo jovem que sobe vai virar ídolo, nem todo jovem vai render milhões em uma transferência. A maioria precisa de tempo, precisa de paciência, precisa errar para depois aprender. E é por isso que, quando surgem esses boatos de proposta inexistente, é fundamental cortar na raiz. Dizer claramente, não tem proposta, não chegou nada, o jogador segue no clube. Isso tira o peso, tira a especulação e deixa o garoto focado em jogar bola. O Corinthians não pode se dar ao luxo de perder talentos por pressão externa, muito menos pode cair em histórias de mercado que só servem para inflar expectativa.
O clube precisa trabalhar com realidade, com planejamento. Porque no fim das contas, tudo que a torcida quer é ver o time competitivo. Não adianta vender uma promessa cedo demais, pegar um dinheiro que mal cobra as dívidas e depois ficar sem alternativa dentro de campo. O ideal é pensar em longo prazo, valorizar o que tem em casa, dar oportunidade real e ver até onde esses jovens podem chegar. E claro, se aparecer uma proposta de verdade, pesada, que faça sentido, aí sim discutir. Mas por enquanto, não tem nada disso. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol paulista, um rumor tem circulado com força nas últimas horas e promete agitar torcedores e comentaristas. Rafael Veiga, o meio-campista decisivo do Palmeiras, estaria de malas prontas para reforçar o rival Corinthians. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas fontes próximas ao clube alvinegro garantem que conversas iniciais já teriam ocorrido, e a possibilidade de um desfecho surpreendente só aumenta o burburinho entre os torcedores. Veiga, conhecido por sua precisão em cobranças de falta e pela capacidade de organizar o meio-campo, tem sido peça-chave nas campanhas recentes do Palmeiras. Sua habilidade de mudar o ritmo do jogo e aparecer nos momentos decisivos o transformou em um dos jogadores mais admirados da atual geração palmeirense. A perspectiva de vê-lo com a camisa do Corinthians, clube que mantém rivalidade histórica com o Verdão, acendeu debates intensos nas redes sociais e em grupos de torcedores, muitos sem acreditar na notícia. Do lado do Corinthians, a diretoria mantém silêncio absoluto. No entanto, circulam comentários de que a possível contratação de Veiga faz parte de um projeto mais amplo para reforçar o meio-campo e aumentar o poder ofensivo do time na próxima temporada. Analistas esportivos apontam que, se o negócio se concretizar, a chegada do jogador representaria não apenas um reforço técnico, mas também um impacto psicológico importante, dada a intensidade da rivalidade entre os dois clubes. Enquanto isso, nas redes, a torcida do Palmeiras reage com incredulidade, dividida entre a tristeza e a revolta, já que perder um atleta tão influente para o rival direto é um golpe inesperado. Entre torcedores corintianos, a expectativa é enorme. A ideia de contar com Veiga em clássicos e partidas decisivas alimenta sonhos de vitórias memoráveis. Por ora, tudo não passa de rumor, mas em um futebol marcado por surpresas e negociações relâmpago, ninguém ousa descartar a possibilidade. Se a transferência se concretizar, este será um dos movimentos mais comentados do futebol paulista nos últimos anos, capaz de reacender debates acalorados sobre rivalidade, estratégia e, claro, futebol de alto nível. Até lá, o burburinho segue, provocando palpites, teorias e muita ansiedade em torcedores de ambos os lados. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!